Pessoal, já dei start no início da gravação da nossa aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? E as diretrizes também das unidades, né? Incluindo a unidade aí de Niquelândia, tá? Depois dessas informações, as dicas, a gente volta à nossa programação normal. Eu vou dar alguns informes, né? Já visto que hoje era para ser a penúltima aula, né? Eu tô vendo aqui que é a última aula, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui com a programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, antes da gente iniciar aqui os informes, vou só já adiantando aqui a chamada. Fabiola, meu vi que já entrou. Gabriele, Sara Stephanie dos Santos Borges, Tamara, Tandara, por enquanto, né, só 5 pessoas aqui que iniciaram aqui a aula. Lembrando que depois eu olho aqui para confirmar, tá, pessoal, o tempo de estada aqui na aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, tava dando uma olhada aqui. Nossa, o C, ela finaliza dia 16, mas dia 16 eu tô olhando no calendário aqui escolar que vai haver, né, parte do feriado de carnaval, tá? Então, dia 16 não haverá aula. Então, essa daqui já é a última aula da UC de instalações elétricas, tá bom? Então, eu deixei para esse último conteúdo, como a gente tinha pulado um naquele dia que não teve aula, eu deixei o conteúdo de hoje, até já pedi, já o Vinícius já liberou, tá? Lembrando que a gente já fez análise de todos os desafios, eu já corrigi aí praticamente a maioria já do que enviaram dessa UC aqui. Não esqueçam, tá, pessoal? Que depois vamos iniciar a UC depois do dia 16, deixa eu ver que dia que vai dar. Vai dar no dia 23, pois não, Sara? Você vai postar as notas pra gente? Eu tô falando aqui, médico tá Sim, vocês não têm acesso com ela aqui na plataforma, não? Mas não tem nota nenhuma lá nos que a gente postou. Não tem. Mas estranho. Eu vou verificar. Obrigado. Já vou falar com o Vinícius aqui na hora que finalizar a aula. Ele fica aqui perto. Eu vou verificar isso, porque geralmente quando eu faço a correção, ela já aparece o feedback e a nota lá no naquele
lá do meu aluno. Já aparece aqui na plataforma para vocês. Eu só não vou colocar agora aqui, porque deixa eu rapidão aqui. Eu descompartilhei a sala aqui, deixa eu só olhar. No meu tem algumas notas aqui. Ah, entendi. Parece que tem algum. Eu não sei se é a fórmula que eu tô olhando aqui, eu corrigi bastante. Eu acho que é a fórmula que não tá ok. Mas obrigado, Sara, por ter falado aí. Eu tô vendo aqui de que a fórmula não tá adequada aqui. Obrigado, viu? Então, quem não enviou ainda, pessoal, envie, tá? Já vou verificar realmente aqui, olhando pela nota aqui, nas fórmulas aqui, a nota deveria tá maior aqui. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, aí dia 23 a gente já inicia comandos elétricos, tá? Essa OC, ela vai ser um pouco grande aqui, mas eu vou dividir para vocês em cada aula aqui algumas atividades, porque na verdade essas três UCs aqui eu poderia facilmente colocar ela em uma única UC só. Eu sei que em março vocês vão ter férias. Eu sei que vocês têm férias aqui pelo cronograma aqui que eu estava olhando. Vocês vão ter mais ou menos em março aí, praticamente o março inteiro aí. Então, vai ser um mês a menos aí, tá? Mas a gente começa dia 23/2, tá bom? Aí qualquer alteração aí, eu peço pro Vinícius avisar antecipadamente, tá? E eu também vou avisando vocês. Então, já a próxima aula depois, né, do carnaval, do feriado de carnaval, vou atualizar aqui, tá? Que de 16 aqui está previsto como aula. Então, já pedi para o Vinícius deixar aqui o desafio de hoje. E já está até liberado aqui o selo. Também está liberado o envio, tá? A atividade de presença de hoje. Então, são duas atividades aqui interessantes aqui. A primeira, ela é bem simples, tá? Ah, professor, mas tem que olhar na norma. Isso mesmo. Mas vamos aqui por partes. Aconselho vocês a criar aqui um Word, e aí vocês vão. Vou criar aqui o rascunho aqui, e a gente vai fazendo com o rascunho. Vocês podem fazer do mesmo jeito aí, ó. Então, a parte um aqui, ó, explicar com suas palavras o que é o dimensionamento de condutores elétricos e qual sua importância para, né, a segurança em instalações prediais. Então, o dimensionamento, vou discorrer sobre ele aqui. Antes de eu falar dele aqui, ó, inclusive, esse questionamento aqui já foi uma das atividades que vocês já até entregaram aí.
que seria o dimensionamento aí dos condutores elétricos. Então, toda unidade consumidora, né, fazendo um resumo aqui, toda unidade consumidora, ela tem a sua entrada, geralmente, né, uma unidade consumidora tipo residencial, normalmente a entrada ela é aérea, tá? Ela vem direto da baixa tensão. Para Equatorial Goiás, nós temos a opção, né, de baixa tensão. Sempre quando a gente vê um equipamento elétrico, a configuração basicamente é essa daqui, ó, é para Equatorial Goiás. Vai aparecer assim, ó, no equipamento 220/380. Essa configuração aqui, o menor número, ele confere o valor da tensão monofásica. Lá no transformador que energiza essa rede de baixa tensão, ele está ligado na parte do primário aqui, em triângulo, fases A, B e C. É a famosa 13,8 kV. Tem aproximadamente 7.690 e pouco, quase 8.000 volts em cada uma dessas fases. Daí lá no, esse aqui seria o primário ou a média tensão. Aí o transformador, aí como é que funciona? A energia ela chega, né, na subestação, por exemplo, chega aqui em Goiânia, sei lá, 138 kV, chega numa subestação, por exemplo, tem uma aqui perto aqui da unidade, a subestação Setor Aeroporto, converte esse 138 kV, por exemplo, para 13,8 e dessa subestação por um ramal aéreo ou subterrâneo, ele vai sair os 13,8 e vai alimentar toda a cidade, toda a malha urbana. E daí, professor? Daí para as unidades consumidoras, né, as UCs, tipo casa, né, casa, residência, a energia ela vem direto da baixa tensão desses transformadores. Imagino que você tem aqui a planta da cidade aqui, né, com os lotes, né, as ruas aqui, os quarteirões. Então, o pessoal, a concessionária, ela vai implementando vários transformadores aqui de forma estratégica em cada quarteirão. Às vezes, um quarteirão você tem um transformador por quarteirão, ou dois para cada, um para cada dois quarteirões, dependendo da quantidade de unidade consumidora e da carga alocada para eles. Então, o projetista de subestação de uma cidade aí, ele já tem um dimensionamento, né, da planta ali, que é chamada planta de situação daquele bairro, daquele setor. Então, ele vai fazendo essa distribuição. Quando chega nesse transformador, na parte de baixa tensão ABT, ou circuito secundário, ele tem outro tipo de ligação, que é a ligação estrela. Nós vamos ter a fase a B e a C. E nesse transformador vai estar aterrado, tá? Na verdade, o neutro dele é uma bobina que ela fica em contato com as três bobinas de fase. Ele vai compor o neutro. Aí esse neutro ele vai ser aterrado. Geralmente ele é aterrado. Vamos supor que o transformador ficasse aqui, ó. Geralmente ele ficaria aqui, ó. Entre a média tensão e a baixa tensão, que é essa daqui. Então, ele vai ficar aterrado aqui, geralmente, no poste, o neutro. Daí, vamos supor, essa residência aqui
Se eu for ligar ela monofásica, ela vai receber a tensão monofásica, né? Nesse padrão aqui, ó. Tensão mono 220 volts e tensão de linha ou tensão bifásica de 380, tá? Seria a tensão entre fases, né, A e B, A e C, B e C, tá? Não é trifásico 380, igual eu já vi muito, mas muito profissional, inclusive técnico, inclusive engenheiro, tá? Falar esse tipo de coisa. Não pode, né? Um técnico engenheiro não pode. Então não é 380. Só porque o pessoal confunde, tem locais em que o monofásico ele é 127 barra 220. Ou, desculpa. Não é isso mesmo. Olha, até eu se eu não prestar atenção, ó, aí é a tensão bifásica, que é 220. Aí se eu pegar 220 vezes raiz de 3, aí vai dar 380. O cálculo é feito assim. Aqui, Equatorial Goiás, né? O monofásico é 220, multiplica por raiz quadrada de 3, dá 380. E a tensão de linha, né? Que é a tensão entre duas fases, se você multiplicá-la novamente por raiz quadrada de 3, dá 660. Então, na verdade, a nossa tensão trifásica é 660. Porém, o único aparelho capaz de fazer essa medição aí em tempo real é o vatímetro. O vatímetro a 3 fios e o a 4 fios, tá? Então, essa medida por um voltímetro aí, né, um multímetro comum, ela só é possível entre duas fases. 3 fases, né? Não é possível. Só pelo vatímetro, aí geralmente no painel de uma indústria lá, que você vê lá fase A, fase B, fase C, aí você consegue ver a tensão real, tá? Entendi, professor. Então, se eu ligar duas fases aqui na Equatorial Goiás, vai dar 380, né? E ligar 3 fases vai dar 660. Eu já vi muito técnico, muito engenheiro errar, né? Nessa questão, porque na hora de fazer o dimensionamento, na hora de fazer o cálculo. Mas, obviamente, né, eu não sei, às vezes um erro, né, falta de atenção, né, por isso que é importante a gente sempre estar estudando conteúdo. Não existe essa, não tenho nada para eu fazer. Tem sim, tem sempre alguma coisa para você fazer, porque existe umas pegadinhas aí, a da eletrotécnica, uma delas é essa, é a tensão de fase e a tensão de linha, que geralmente nos livros ela é chamada de tensão de linha, que é a tensão entre duas fases. Entendi, professor. Então quer dizer que, estrategicamente, esses transformadores ou de 75 kVA ou de 112,5 na maioria, tá? kVA, você vai encontrar aí espalhado pela sua cidade aí. E esses dois tipos de transformador, às vezes, é muito raro. Eu não sei como é que é aí. Eu só passei por Niquelândia. Nunca fiquei por muito tempo aí, mas pelo menos onde eu passei, nas empresas eu nunca vi, né, de 150. Pode ser que tenha, viu? Mas é mais comum você ver transformador na rua de 75 ou de 112,5. Então essas duas potências aqui, elas vão povoar a infraestrutura da sua região e da sua cidade. Geralmente, né, esse transformador ele tem duas funções. A primeira é transportar energia para a cidade inteira, para RDU, Rede de Distribuição Urbana. A segunda função é fazer a conversão da energia, porque independente se você é residência, se você, né, é dono de uma empresa e de um comércio, o nível de tensão vai ser o mesmo. Uma empresa, ela geralmente tem um transformador próprio, aí a empresa ela não vai utilizar o transformador compartilhado que os consumidores residenciais utilizam. Ela vai utilizar o transformador próprio.
Aí você tem um projeto, eu vou explicar melhor lá nas 3 próximas UCs aí que a gente vai ter aí no decorrer aí do ano, né? Geralmente você tem o chamado contrato de demanda. O engenheiro faz o cálculo, né? O técnico também pode fazer. Se a empresa tiver até 800 kVA de potência, que seria um transformador de 500, seria uma subestação com um transformador de 500, mais um de 300, que aí daria a carga total, que é a carga limite que um técnico pode assinar. Já o engenheiro eletricista, ele pode assinar qualquer faixa de tensão, qualquer tipo de projeto. Entendi, professor. Então quer dizer que aí, geralmente, por exemplo, casa da caixa, casas de potência, existe um critério, tá? Se você tem até 46 kVA de potência, você não precisa aprovar ele na concessionária, o projeto. É melhor até eu explicar assim direito. Não é necessário um projeto aprovado. O projeto é necessário, porque sem um projeto, né, aquela história lá, não tem do Alice no País das Maravilhas, né? Na hora que pergunta para ela para onde que ela quer ir, ela fala, não sei. Daí o gato lá responde, não, então vai por aqui, né? Ela, mas por quê, uai? Se você não sabe onde você vai para qualquer lugar. Então, um projeto que o cidadão começa a colocar tomada, sem raciocinar, sem pensar, colocar luminária, sem entender que aquela luminária, que aquela tomada, ela tem um impacto ali em potência e que existe um padrão, né? Existe um tipo de consumidor, ele vai fazer ali a toque de caixa, vamos dizer assim. E daí ele não sabe. Às vezes a potência é muito superestimada, ou às vezes ele vai fazer ela subestimada demais. Tanto que às vezes na residência lá que ele fizer a instalação, ela não vai aguentar nem um chuveiro, porque ele colocou disjuntores, né, de corrente, de amperagem muito baixa. Colocar uma amperagem, uma corrente muito baixa, significa que ele tem uma potência baixa. Porque a tensão, se for monofásico, por exemplo, se for A e B, ou fase A e o neutro, né? Por exemplo, aqui é uma carga de uma residência aqui. Essa potência aqui, né? Se for muito baixa, o disjuntor, né? O circuito de proteção, ele já vai desarmar, né? Imediatamente qualquer carga que eu colocar. Então, o projeto, a projeção, você calcular a quantidade de carga mínima, igual eu mostrei em uma das atividades, não me lembro qual desafio que foi, mas essa atividade de hoje é justamente para você raciocinar sobre isso, tá? Para voltando à pergunta aqui, ó, explique com suas palavras o que é o dimensionamento de condutores elétricos. Então, para você dimensionar um condutor elétrico, você tem que ter uma carga, ou seja, uma potência pensada. Aí, geralmente, depois que você faz o projeto, você vai vir aqui, né, na norma da Equatorial Goiás. Vamos supor, fiz o projeto aqui, ó. Você saber o dimensionamento, a dimensão desse condutor, é você saber a capacidade de corrente que ele tem, tá? Então, por exemplo, fiz um projeto aqui e, né, dessa residência aqui, do desenho aqui, fiz o projeto dessa residência e ele deu uma carga vamos supor, 11.800. Então, fez o somatório de iluminação,
mais tomadas de uso geral, mais tomadas de uso específico. Exemplo específico, chuveiro, geral. Exemplo, tomadas que você vai utilizar para cargas relativamente menores. Aí, professor, assim, o que que seria essa carga, assim, de maneira palpável? O que que seria essa carga menor aí? Geralmente, lá na NBR 5410, é uma potência de aproximadamente 1.100 watts, tá? Então quer dizer que, e detalhe, pode, no geral, as tomadas de uso geral, quando você vai dividir o circuito, pode ser que ela dê uma potência um pouco maior que essas, né, 1.100 aí. Mas quando eu falo 1.100 é uma tomada apenas, tá? Geralmente, quando você usa o algoritmo da NBR 5410, as tomadas de uso geral, elas dão, por exemplo, cozinhas e similares, né, banheiro, a potência máxima de uma alocação de força para uma tomada é 600 volt-ampere. Quando eu falo volt-ampere, lembra lá de eletricidade básica, que eu não estou falando só da potência que realiza trabalho, eu estou falando da potência total, tá? E quando eu falo de salas, quartos, geralmente dá uma potência, o máximo individual, né, de 100 volt-ampere. Então, cozinhas, banheiros e similares aí, área externa, a maior carga que você vai encontrar individual é de 600 volt-ampere. Já de salas e dormitórios, que para NBS 5410, as salas eles, né, classificam como dormitório, tá? Essa é a nomenclatura que eles utilizam. Então, do total, vamos supor que chegou a 11.800, tá? A potência total, 11.800 volt-ampere aqui. Daí, se chegou 11.800, aqui é o que eu só coloquei 1.000, né? 11.800. Esse cliente aqui, ó, segundo a tabela da revisão 7 aqui da norma da Equatorial, né? A NT01, igual eu expliquei em aulas passadas aí, a gente só chama de 01, porque eles colocam 4 zeros aqui, tá? Não tem essa necessidade desse tanto de zero aqui, a gente só simplificando, né? Os projetistas aí, técnicos, eletricistas, chama de NT01 da EQTL, da Equatorial. Então, a tabela 1 aqui, ó, que fala de circuitos de monofásico, que é o nosso caso aqui, né? 220/380, ou seja, monofásico 220. Tensão de linha bifásica 380, que é o nosso caso, ela classifica os consumidores, né? Voltando aqui, faz essa classificação, né? Esse aqui, ó, seria o M1, esse consumidor é o M2, o M1 vai até 4.000, né? 4.000 watts. Já o M2 de 4.000 a 8.000, o M3 monofásico categoria 3 está nessa faixa aqui, ó, de 8 a 12.000, tá? Chegou a 11.800. Então esse cliente, ele vai ter um disjuntor geral, tá? Disjuntor geral de 60 ou 63 amperes. Pode escolher qualquer um deles. E aí, provavelmente, primariamente, ele terá o quê? 3 circuitos. Geralmente a iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, tá? Então, o dimensionamento, você pode colocar aí, ó, o dimensionamento
Fazendo a... Deixa eu tirar aqui. É porque tem uma tabela flutuante aqui que vocês não estão enxergando, que é do Teams aqui. Ela estava impedindo eu mexer aqui. Então, esse dimensionamento, você vai entender qual que é a capacidade de corrente, primeiro, do circuito como um todo, do geral aqui. Se a carga ela é 11, se o total aqui é 11.800, então você vai utilizar, e para você dimensionar um condutor elétrico, você tem que saber qual que é a corrente máxima que vai passar nele. Por isso que eu falo que o dimensionamento, né, em termos simples, gerais aqui, é a capacidade de corrente máxima que aquele condutor vai suportar, tá? E a importância para a segurança nas instalações elétricas prediais é que um condutor, né, dimensionado corretamente, ele vai suportar a corrente elétrica e não vai haver o perigo, né, de sobrecarga nem curto-circuito. Sobrecarga, ela provoca aquecimento prematuro no condutor. Esse aquecimento compromete a capa protetora, podendo fazer essa capa protetora derreter, ela derretendo, entrando em contato com alguma ferragem ou até com o usuário, ela vai provocar um curto-circuito. Aí essa corrente que estava acima do dimensionado, ela vai ficar superior, porque o curto-circuito nada mais é do que uma resistência próxima de zero. Quando eu digo que a resistência elétrica de uma instalação ela está próxima de zero, eu estou querendo dizer que ela não tem resistência elétrica, ou seja, é como se eu não tivesse equipamento nenhum e a tensão ela está alimentando o próprio condutor, o próprio cabo. Consequência disso, da resistência elétrica ser próxima de zero, é que a corrente vai tender, enquanto a resistência ela tende a zero, a corrente ela vai tender ao infinito, ela vai assumir um valor muito alto e vai provocar um arco elétrico. E aí esse arco elétrico, se a sobrecarga ela já é prejudicial para a segurança, né? Ou seja, condutor sobrecarregado, né? Que você coloca, sei lá, um cliente. Vamos supor que você colocou ele para CM2, né? E na verdade tem uma carga de 40 quilowatts aqui nele. Então, 40 quilowatts, ele deveria ser trifásico. Ele não pode ser mais monofásico, segundo essa tabela aqui da Equatorial. Então, ele vai ficar sobrecarregado. Se ele foi pensado, dimensionado, ou seja, se ele está com um disjuntor de 60 ou 63 e está com esses condutores aqui, ó, né, de 10 milímetros no ramal geral, ele vai estar subdimensionado, ou seja, dimensionado abaixo. Então ele provavelmente vai derreter, e se ele derreter, pode haver um curto-circuito. Geralmente, se tem sobrecarga, a consequência da sobrecarga é provavelmente um curto-circuito. Pode ser que ocorra um curto-circuito de cara ali, por alguma falha na isolação elétrica, mas geralmente a sobrecarga, na maioria esmagadora das empresas em que eu já dei consultoria, em que a construtora que eu já trabalhei fazia o as-built do elétrico, ou seja, o como construído. O que é isso, professor? Você tem lá uma empresa e daí o pessoal vai colocando, vai instalando máquina nova, uma calandra, que é uma máquina lá de dobrar chapa, por exemplo. Vai colocando máquina lá e vai ligando naquele quadro de distribuição. E não vai raciocinando, não vai pensando, peraí, esse quadro ele suporta quantos? Ah, ele suporta até 12.000 watts. Uai, eu coloquei uma máquina de 6.000. Peraí,
mas só o somatório das cargas aqui já dá quase a potência, a carga completa, que é 12.000, dá 11.800. E eu ainda coloco uma máquina de 6.000. O que que vai acontecer? Vai acontecer sobrecarga. O circuito ele vai avisar primeiro, o disjuntor vai viver caindo. E daí, seu chefe, alguém, né, que não tem experiência às vezes, vai falar, resolve esse problema. Aí o que que geralmente o pessoal faz para resolver o problema? Se o disjuntor está caindo, coloca um disjuntor maior. Ah, tem um disjuntor de 60. Não, eu tô falando uma situação que eu já vi numa certa empresa. Ah, é, tem um de 60, o cidadão colocou um de 175 amperes. Consequência disso, o circuito continuou funcionando e tal, deu um surto e o disjuntor derreteu. Ele virou queijo quente, literalmente. Parte da fiação queimou, tiveram que parar 2 dias lá para recobrar essa instalação. E aí, como que você dimensiona? Você dimensiona, lembrando aqui que é pela fórmula da potência. E você vai dimensionar esse condutor definindo qual que é a corrente máxima, ou a capacidade máxima de corrente dele. Então, se ele tem 11.800 watts, se ele é monofásico, ele vai ter uma tensão de alimentação de 220. Consequência disso, né? 11.800 dividido por 220 dá 53. Professor, por que que a concessionária falou que tem que usar um de 60? Sempre o cabo, o disjuntor, ele vai suportar um pouco a mais aqui que o total, ó, tá vendo que geralmente ele faz o cálculo, né? Um dimensionamento mínimo, ele vai pegar essa corrente máxima aqui e somar ela com até 5, é de 3 ou 5, tá? Aí deu 58. Então, como eu não tenho o disjuntor de 58, eu vou utilizar o de 60 ou 63, tá? No caso, pessoal, né, os consultores lá, os engenheiros, os técnicos da Equatorial, né, com a revisão, pegaram a norma que inclusive a Enel utilizava exatamente a mesma da Celg, deram uma modificada, colocaram sua identidade visual e daí publicaram, tá? Isso não foi da noite para o dia, não. Isso foi gradativo. Daí por isso que esse disjuntor ele é da casa dos 60 ou 63 amperes. Então, o dimensionamento é isso, é você saber o valor da corrente máxima que vai passar por ele e utilizar o critério da 5410, que é somar 5 amperes a mais, beleza? Cite os principais fatores que influenciam o dimensionamento dos condutores. Citei aqui, ó, para dimensionar um condutor, ó, olhando aqui para a fórmula, depende da potência do circuito ou dos circuitos. Lembra que eu fiz o desenhozinho aqui, exemplo, né? Um dos fatores aqui, ó, aí, por exemplo, a potência total que eu arbitrei aqui, né? Então, a potência total do circuito e também a potência individual de cada circuito, da iluminação, da tomada de uso geral e das tomadas de uso específico, que são conceitos bem definidos aí na 5410, beleza? Ah, como corrente elétrica, outro fator, potência, né? Só a gente olhar na fórmula. A potência, o tipo de alimentação. Ah, no caso do exemplo que eu dei aqui, ó, do dimensionamento, ela é monofásica.
Então, é uma tensão monofásica. Se essa unidade consumidora é bifásica ou se ela é trifásica. Geralmente, se ela é monofásica, é 220. Se é bifásica, é 380. Você vai dividir por 380. Se é trifásica, você vai dividir por aproximadamente 660. Dá 656, mas os programas aí, né, os programas BIM, eles fazem esse arredondamento aí. Perceba que quanto mais fases eu tenho, eu vou dividir por um valor maior, né? Então, consequentemente, a corrente aqui ela vai dar menor, tá? É por que que a corrente para o monofásico ela dá maior, para o bifásico ela dá um pouco menor, né? E para o trifásico ela é o menor ainda. É porque essa corrente, né, a mono, a bi e a trifásica, na monofásica eu só tenho uma fase para dividir a corrente, essa responsabilidade da corrente. Já na bifásica, né, duas, eu vou ter dois circuitos de fase para dividir essa responsabilidade. O que seria dividir essa responsabilidade? Dividir a corrente, principalmente, tá? Então, um circuito bifásico aqui, a corrente, geralmente é a metade do monofásico aí. E já o trifásico, né, dá cerca de 33%, né, se você for comparar o monofásico aí, tá? Então, corrente elétrica é outro fator, né? Corrente, a tensão de alimentação e a potência, tá? Então, potência, tensão de alimentação e a corrente que vai influenciar no dimensionamento dos condutores, tá? No tipo de circuito, por isso que ele está falando, ó, tipo de circuito, se ele é circuito de iluminação, ela vai ter um critério. Se é circuito de uso geral, né, tomada de força, né, de uso geral, vai ser outro critério. Se é de uso específico, é outro critério diferente, tá? Vamos lá. Olha o 3 aqui, ó. De acordo com a NBR 5410, explique qual a seção mínima dos condutores para circuitos de iluminação, tá? Lá na 5410, pessoal, tem até disponível aí para vocês aí, ó. Ela tá com material extra aí para vocês. Se não me falha a memória, eu não lembro em que página que tá. É porque eu tenho uma disciplina aqui que fala exatamente isso. Vou ver, tipo B. É o item 6. Se eu não achar aqui, não tem problema, não. Eu coloco aqui para vocês. Ou é nessa tabela 32. Tem uma tabela aqui, pessoal, eu não me lembro qual. Eu acho que é dimensionamento mínimo. Eu não encontrei aqui, não, pessoal, mas é o seguinte: os condutores de iluminação aqui, né? Lembra que eu falei que é a Santíssima Trindade.
Temos a iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. A seção mínima para iluminação é 1,5, tá? Então, essa inconformidade, aí geralmente lá no projeto coloca assim, ó. É de 1,5 milímetro quadrado. Agora eu vou falar, isso aqui é na teoria aqui, só que na prática, o que que as construtoras fazem? Elas já compram só cabo de 2,5 e já utiliza iluminação de 2,5. Por quê? Porque para condutores de uso geral, que é, no caso aqui o mínimo, é a de 2,5. Ou seja, se num circuito de iluminação eu tenho uma potência, aí geralmente o de 1,5 aqui, o modelo mais comum, ele suporta mais ou menos 17,5 amperes aí, dependendo. Hoje, antigamente era só um fabricante, né? Hoje em dia nós temos muitos fabricantes aí. Então, mais ou menos de 1,5 ou 17,5. Daí o que que a construtora faz? Ela já compra o de 2,5 e já começa a utilizar na iluminação de 2,5. Pessoal, então ela está errada. Não, não está errada, não. Ela pode usar no mínimo de 1,5 ou maior, ou seja, o mínimo é 1,5, mas se ela quiser, ela já pode começar com 2,5 aí. Aí geralmente é muito raro você encontrar numa construtora hoje em dia pessoal utilizando cabo de 1,5 aí. Só se for um projeto muito específico, alguma coisa muito específica, mas geralmente eles já compram o lote lá de dependendo da obra lá. Eu lembro que nas construtoras que eu trabalhava já fazia o pacote completo ali da obra, e aí você já contratava eletricista, tudo que precisava só para aquela obra. Às vezes, o pessoal não ia nem para a construtora, já ia direto para a obra já, né, já fazer, já dar andamento nos trabalhos, né? Às vezes só o técnico de segurança do trabalho, depois é que ele ia na obra ou na sede da construtora, ou às vezes até ele falava por telefone mesmo, com o chefe dos técnicos de segurança do trabalho, porque cada obra tinha um técnico. Então, seção mínima de tomadas de uso geral, tá? É de 2,5 e tomada de uso específico também, eles não falam não, tá? Eles não citam lá, mas é pelo menos 2,5, tá? A diferença é que de uso geral, eu posso utilizar várias tomadas aqui, né? Vários pontos de força de tomada, por exemplo, num quarto lá, né? Que é a outra atividade, num quarto, por exemplo, eu posso utilizar um único disjuntor para essas três tomadas de uso geral. Já de uso específico, vai ser um único ponto de força para aquela tomada específica, por exemplo, o ar condicionado. A diferença é essa, o mínimo é 2,5, só que é um ponto de força, né, específico para cada equipamento. Você não vai utilizar dois ar, né, dois chuveiro ou qualquer que seja aí de uso específico. E geralmente de uso específico, ele tem uma potência, igual eu falei, acima de 1.100. Já é bom você considerar a potência daquele equipamento como de uso específico, tá? Pelo menos a primeira atividade já essa que já vai estar liberada aí para vocês. Agora a segunda parte aqui, ó, ela é bem simples aí, mas eu vou explicar o cálculo aí para vocês, tá? Vou nem copiar e colar aqui não, ó.
Segunda parte, ó, você vai fazer o dimensionamento de um cômodo, ou seja, de um cômodo residencial de... Nossa, ainda bem que existe AutoCAD, porque se dependesse de desenhar à mão aqui... Isso aqui é uma porta, faz de conta que é uma porta, tá? Então, de 4 por 3 metros. Então, a área aqui, né, é de 12 metros quadrados. Determine a quantidade mínima de pontos de iluminação exigida para esse cômodo. Esse cômodo, como ele não falou que tipo de cômodo é esse, eu vou falar para vocês arbitrarem ele como um quarto, tá? Então, pode ser até uma sala. Não está dizendo aqui não, mas vocês vão arbitrar que ele é uma sala. E aí é o seguinte, se essa sala ela tem uma área menor, se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, ela vai ter um ponto de iluminação de 100 volt-ampere de carga, tá? Se a área for maior que 6 metros quadrados, que é o caso aqui, o que que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo do perímetro. O que que é o cálculo do perímetro? É a soma dos lados. Então, ó, 2 vezes 3 vezes 4, duas vezes 3, né? Mais, que são dois lados de 3, né? 2 vezes 4, tá bom? E aí, ó, aqui dá 6, né? Dá 8, tá? E aí, no final, né, vai dar 8, é, 15. Daí, ó, obrigado aí. Aí, quando é uma sala, você divide esse perímetro por 5, tá? Se for sala, se for quarto, você vai dividir, se a área for maior aqui, você vai dividir por 5, tá bom? Como esse cálculo não vai dar exato aqui, ó, vai dar 2,80. Daí o que que é NBR 54? Isso aqui, ó, tudo não sou eu que estou inventando, não. É NBR 5410. Chama o algoritmo da NBR 5410. Todo programa de projeto, ele utiliza esse raciocínio aqui, tá? Lá no algoritmo dele. Então, ele vai aproximar esse 2,8, pois não, André? Pode falar aí, André. Você vai... A internet aqui não tá funcionando. A Sara tá assistindo comigo. Caiu aí?
Caiu aqui no SESI. Tá, caiu foi agora ou já tem um tempinho já? Não, já tem um tempinho. Aí ela tá assistindo no meu computador. Tá ok. Não, então já estou encerrando aqui. Então você vai fazer o cálculo do perímetro e o inteiro maior mais próximo depois de 2,8 é 3. Então você vai ter 3 pontos, tá? A ideia é você espaçar essas 3 tomadas aqui, ó, cada uma delas espaçadas por 5, né? A ideia seria essa, né? Mas como deu 2,8, não dá, né? E cada uma delas tem 100 volt-ampere de potência. Ou seja, o total dessa sala aqui é 300 volt-ampere de potência, tá? Então você vai dimensionar a iluminação. A iluminação vai dar a área de 12, que é 1 ponto de 100 volt-ampere. E já para tomada são 3 de 100 volt-ampere, que dá 300, beleza? Aí vocês vão colocar, né, a quantidade mínima de tomada de uso geral, a potência mínima, né, para cada uma delas, que é 100 volt-ampere, tá? E a seção mínima dos condutores aí. Utilizem a NBS 5410 aí, tem a que vocês têm disponível aí, tá? Na plataforma para finalizar a atividade, tá bom? Aí lembrando, pessoal, que próxima semana, né, é o feriado, então não vamos ter a aula aqui. Então já tinha um selo aqui, não vai acontecer essa aula aqui. E daí só vamos ter aula lá para o dia 23, né? Que aí vai ser o C de comandos elétricos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima UC.